Olá a todos, eu sou a Kelly Aparecida de Souza e eu vou estar dando continuidade nas aulas do módulo 2, de teor de água. Vamos estar resolvendo hoje os exercícios, de fixação. Então foram seis exercícios, todos eles de cálculo. Os cálculos de cada exercício, todos eles estavam aqui nas equações utilizadas. Então, nós temos a equação de porcentagem de quebra, que é a quantidade de água, a porcentagem de água evaporada, durante a secagem, Então, o teor de água inicial menos o final, dividido por 100 menos o teor de água final, tudo isso multiplicado por 100, porcentagem. Também temos os cálculos para as conversões, de teor de água em base úmida para base seca e base seca para base úmida. E essas duas equações. E os cálculos para a determinação do teor de água de um produto. Então, nós temos o cálculo para o teor de água em base úmida e o teor de água em base seca. Então, vamos começar a resolver os exercícios. Então, o primeiro, tem-se uma tonelada de milho, com 25% de teor de água inicial, base úmida. Então, qual que é a porcentagem de água que foi, que será removida durante a secagem até 14%. Então, vamos começando com o cálculo. Então, o cálculo da porcentagem de quebra, teor de água inicial menos o teor de água final, dividido por 100 menos o teor de água final, tudo isso multiplicado por 100. Então, vamos no primeiro. Então, 25 menos 14 dividido por 100 menos 14, teor de água final. Então, 25 menos 14, 11. 100 menos 14, 86. 11 dividido por 86 vezes 100. Então, 11 dividido por 86 é 0,163. 30, arredondado. Vezes 100. Que vai ser igual a 16,30%. Este é o valor que a pergunta está fazendo. Qual que é a porcentagem de água a ser removida? Então, vai ser removida 16,30% de água durante essa secagem. Então, a segunda questão. Determine qual que é a porcentagem de quebra do feijão com a redução do teor de água de 26,5% até 14%. Então, nós vamos fazer novamente o cálculo da porcentagem de quebra. Então, teor de água inicial de 26,5 menos o final de 14 dividido por 100 menos 14. Então, 26,5 menos 14, 12,5. 100 menos 14, 86. Então, 12,5 dividido por 86 será 0,1453 arredondado. Tudo isso multiplicando por 100. Então, 14,53%. Então, a porcentagem de água que foi removida, 14,53%. Essa é a resposta da questão 2. E a questão 3? Então, a questão 3, ela está pedindo vão ser três cálculos diferentes. Então, para 8.520 kg de sorgo, com teor de água inicial de 19%, então está perguntando qual que é a quantidade de água em quilogramas que será removido até a secagem de 3%. E também está perguntando qual que será a massa final, o peso final em quilogramas do sorgo após essa secagem. Então, primeiramente, temos que calcular a porcentagem de água a ser removida. Depois, através dessa porcentagem, fazer o cálculo da quantidade de água que foi removida em quilogramas. E, posteriormente, fazer o cálculo da massa final após essa secagem. Então,
Vamos fazer o cálculo da porcentagem de quebra primeiro. Então, teor de água inicial 19 menos 13, dividido por 100 menos 13. Então, 19 menos 13, 6. 100 menos 13, 87. Tudo isso multiplicado por 100, porcentagem. 6 dividido por 87, 0,0690, arredondado, vezes 100. Isso é igual a 6,90%. Então, para se realizar a secagem de 19 a 13, em base úmida, foi necessário retirar 6,9% da água, da massa total. Então, como que eu vou fazer o próximo cálculo? Então, sabendo que 8.520 quilos é 100% do total de água que tem nesta semente. Então, qual será a quantidade em quilos quando 6,9% foi retirado? Então, regrinha de 3. Então, vamos multiplicar cruzado, né? Então, 100x vai ser igual, né, 8.520 vezes 6,90. Nós vamos ter 58.788. Então, x será igual 58.788 dividido por 100, igual a 587,88 quilogramas. Então, a massa de água que foi retirada foi 587,88 quilogramas. 587,88 quilogramas. 6,9%. Qual que é o peso final? Então, eu tenho a massa de água retirada e eu tenho a massa inicial. Então, a massa final vai ser igual a massa inicial menos a massa de água retirada. Então, a massa final vai ser igual a 8.520 kg menos 587,88, que vai ser igual a 7.932,12 kg. Então, a massa final, após a secagem, de 19 para 13, vai ser 7.932,12 kg de sorgo. Certo? Então, o exercício número 4. Então, ele é semelhante ao terceiro, mas com uma pequena pegadinha. Então, para 3.253 sacos de soja, cada saco de soja com 60 quilos está inicialmente com 19%, então encontre a quantidade de água em quilogramas que será removida durante a secagem até 12%. Então, primeiramente, tem que se calcular a porcentagem de água a ser removida, a quantidade de água que será removida em quilogramas e o peso final.
Vamos calcular inicialmente a porcentagem de quebra. Então, porcentagem de quebra. Então, 19 inicial menos teor de água final, dividido por 100 menos o teor de água final. Então, 19 menos 12, 7. 100 menos 12, 88. Então, 7 dividido por 88, 0,0796, multiplicando por 100, vai ser igual a 7,95%. Então, a porcentagem de água a ser removida será de 7,95%. Então, qual que vai ser a quantidade de água em quilos? Então, primeiramente, temos que saber qual que é a massa inicial, né? Então, qual que é a massa inicial? Então, a massa do produto inicial vai ser igual, né, a quantidade de sacas, 3.253, multiplicado pelo peso. Então, vai ser 195.180 quilos ou gramas de soja a serem secos. Então, se eu sei que em 195.180 quilos é 100% da massa de água, qual será a massa final, a massa de água com a porcentagem de 7,95? Então, 195.180 equivale a 100%, x equivale a 7,95%, regrinha de 3. Então, x vai ser igual 100x vai ser igual a 195.180 vezes 7,95. Então, vai ser 1.551.681. Então, x vai ser igual esse valor dividido por 100, que vai ser 15.516,81 quilogramas. Então, durante o processo de secagem de 19% para 12%, foram retirados 15.516,81 quilos durante esse processo. Então, qual vai ser a massa final? Qual que será o peso final? Então, sabe-se, né, que a massa final é igual à massa inicial menos a massa de água. Então, a massa final vai ser igual à massa inicial de 195.180 menos 15.516,81 igual a 179.681
63,19 quilogramas de soja após a secagem. Então, os exercícios 5 e 6 vai estar na parte 2. E até a próxima.